Bom dia, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs que sempre estão assistindo meus vídeos, que estão ouvindo a palavra do Senhor. Hoje estou aqui novamente na presença de Deus, trazendo uma palavra para cada uma de nós, né? O Senhor sempre vem falando conosco através da palavra dele. Ele sempre vem nos ensinando, nos direcionando como andar nos caminhos dele, como viver na presença dele, né? Então, que nessa manhã o Senhor venha nos ajudar, nos ensinar mais e mais, para que nós possamos estar sempre com ele, sempre na presença dele, né? Nosso Deus é um Pai amoroso, que quer ver sempre os seus filhos ali junto dele, né? Então, que nessa manhã de segunda-feira o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha te proteger, que o Senhor venha estar direcionando cada passo seu, que Ele venha nos mostrar o melhor caminho para que nós possamos trilhar, e nós sabemos que esse caminho é andar nos caminhos de Deus, né? Nos caminhos que Ele tem para nós. Sabemos que Ele tem sempre o melhor para cada um de nós, né? Então, essa manhã nós vamos estar falando uma palavra que o Senhor nos deu. Essa palavra está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, né? Essa palavra, ela fala de um pai que tinha 2 filhos. E um dos filhos, o filho mais novo, certo dia chega para o pai e pede a parte da sua herança. E ali o pai, ele divide a herança e dá ao filho aquilo que pertence a ele, né? E não passa muito dia, aquele filho resolve sair da casa do pai e ir embora para um lugar distante, bem distante, uma terra distante, né? E ali aquele filho, ele começa a gastar aquela parte da herança que pertencia a ele com coisas que não agradam ao Senhor, com mulheres, com bebida, com farras, com tudo aquilo que ele não tinha na casa do pai. Então, essa parábola é a parábola do filho pródigo. E essa passagem da Bíblia, ela nos traz um grande ensinamento, né? Ela fala, essa palavra, sobre o filho que vivia na casa do pai, em segurança, longe do pecado. Mas eu creio que aquele filho, ele vivia na casa do pai, mas o coração dele estava longe do pai. Eu creio que aquele jovem, ele começou a olhar as coisas lá fora, né? Tudo aquilo que não tinha na casa do pai. E ali ele foi perdendo o interesse de viver na casa do pai. Porque na casa do pai tinha ordem, na casa do pai tinha decência. Na casa do pai, aquele jovem, ele não podia fazer o que ele bem entendia, né? Porque o pai tinha ordem. Então ele resolve pedir parte da herança dele e ir embora para uma terra bem distante. Ou seja, quando o filho, ele estava na casa do pai, ele era protegido, ele tinha proteção. Mas, de repente, ele resolve sair e ir embora para uma terra bem distante da casa do pai, bem distante da presença do pai. E nós sabemos que quando nós saímos da casa do pai, saímos da presença do pai, nós corremos grandes perigos. Esse pai que essa palavra fala é o nosso Deus. Então, quando nós saímos da presença de Deus, nós corremos muito risco aí fora, né? Foi o que aconteceu
com aquele jovem. Aquele jovem, ele foi, levou tudo que ele tinha, parte da herança dele, e começou a gastar com tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E eu fico imaginando o coração do pai quando ele vê o seu filho indo embora. O pai não impede que ele vá embora, porque o pai, o nosso pai que é Deus, ele não nos obriga a fazer nada. As escolhas são nossas. O nosso Deus, ele tem sempre o melhor caminho para nós seguir, que é o lado dele. Mas a escolha é nossa, se nós queremos andar com ele, estar na presença dele ou não. Então foi o que aquele filho, ele escolheu, a sair da casa do pai e também sair da presença do pai. A partir desse momento que ele sai da casa do pai, da presença do pai, ele começa a correr perigo. Por quê? Porque o pai sabe que quando ele está ali, o pai está sempre protegendo ele. Mas quando ele sai, tem alguém lá fora esperando por ele. Alguém que veio para matar, roubar e destruir. Esse alguém está sempre lá fora de braços abertos, esperando cada um de nós sair da presença do Pai para que ele possa nos tragar. E foi o que aconteceu com aquele jovem. Ele saiu e ele chegou ali naquela terra distante. Quanto mais distante do pai, mais perigo aquele jovem corria. E foi exatamente o que aconteceu. Aquele jovem chegou naquela terra e começou a gastar aquela herança que o pai tinha dado com tudo que não agradava o pai. Com o pecado. Era mulheres, bebidas, farras, tudo que ele não podia fazer enquanto ele estava com o pai, porque o pai não aceitava, o pai não aceita esse tipo de coisa na presença dele, nem na casa dele, né? Por isso que nós temos que fazer uma escolha, ou nós obedece às ordens do pai, ou nós sai da casa do pai, da presença do pai. Então aquele jovem, enquanto ele tinha herança, dinheiro, ele tinha muitos amigos, muitas mulheres. Ele achava na mente dele que ele tinha tudo que ele não tinha na casa do pai. Foi onde aquele jovem se enganou. Porque quando nós estamos na casa do pai, nós temos tudo que nós precisamos. Temos segurança, temos pão de cada dia, temos tudo que nós precisar, nós temos na casa do pai, na presença do pai. E aquele jovem achou que não, ele foi para uma terra longe, quanto mais longe do pai, melhor, né? Isso que o inimigo põe na mente das pessoas, que na casa do pai você não pode isso, você não pode aquilo, mas lá fora você pode tudo. Exatamente o que aconteceu com aquele jovem. Longe da presença do pai, ele podia fazer tudo o que ele bem entendia. Ele seguia um caminho totalmente diferente do caminho do pai. Então ele começou a correr grandes perigos, porque ali ele já estava na mão daquele que veio para matar, roubar e destruir. E ali o inimigo começou a roubar, porque primeiro ele roubou toda a herança que aquele filho tinha ganhado do pai. Ele gastou tudo, com amigos, com mulheres, com bebida, com farras. Ele acabou tudo. O inimigo acabou roubando tudo que ele tinha. E quando ele perdeu tudo, ele se viu sem nada, sem amigo, porque os amigos só eram enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha herança. Não podia mais, acabou os amigos, mulheres, não podia mais ir para farra, porque não tinha mais dinheiro, né? Então, aquele jovem, exatamente naquela mesma época, quando aquele jovem acabou tudo, foi roubado tudo que ele tinha,
veio uma grande fome naquele país. Por quê? A grande fome? Porque o pai, ele não impede que eu faça a minha vontade. Mas o pai, ele faz de tudo para ele ter o filho de volta. Eu creio que aquele pai desejava cada dia que aquele filho, ele se arrependesse da besteira que ele tinha feito e voltasse para a casa do pai, para os braços do pai, para a presença do pai. E ali aquele jovem se viu sem dinheiro, sem amigos, sem nada. Ele não tinha dinheiro para comer, nada. Roubaram tudo quanto ele tinha. Então, ele foi para uma fazenda e lá ele pediu um emprego, dono daquela fazenda. E o emprego que deram para ele foi cuidar de porcos. E ele começou o trabalho cuidando de porcos, mas ninguém lhe dava nada. E ele começou a passar fome. A fome dele era tão grande que a palavra diz que ele desejava comer as bolotas, a comida que os porcos comiam. Aí nós imaginamos, na casa do pai, ele tinha fartura de tudo. Ele comia do bom e do melhor. Ele tinha tudo do bom e do melhor. E de repente ele se vê trabalhando para uma pessoa, cuidando de porcos, passando fome, desejando comer a comida dos porcos. Porque é isso que tem aí fora. Quando eu saio da presença do Pai, que é o meu Deus, é o que tem lá fora para mim. Eu estou na presença do Pai. Ele não me deixa faltar nada, nem para mim, nem para todos aqueles que andam, que estão na casa dele, na presença dele, ao lado dele. Não falta nada. Mas se eu sair e ir lá para fora, seja qual for o motivo, eu sair da casa do Pai, vai me faltar tudo. Porque o inimigo, ele engana. Assim como ele enganou aquele jovem, que lá fora ele ia ser bem melhor do que na casa do pai. Porque na casa do pai ele não podia fazer o que ele bem queria. Na casa do pai tinha ordem, né? Então lá fora ele poderia fazer tudo o que ele bem entendesse. E ele fez, só que ele se deu mal. Então ali o inimigo já tinha roubado tudo quanto ele tinha, agora começou a destruir a vida dele, né? E ele estava correndo risco de morrer, de fome, porque a fome era tão grande que ele desejava comer a comida dos porcos. Então, um certo dia, aquele jovem caiu em si. Ele olhou para ele, viu a situação que ele estava e começou a imaginar como era a vida dele quando ele estava com o pai. E ali a palavra diz que ele caiu em si e imaginou: na casa do meu pai eu tinha fartura de tudo. Até os empregados do meu pai, os jornaleiros, eles comiam na mesa do meu pai do bom e do melhor. E eu hoje saí da casa do meu pai, hoje estou aqui nessa situação, passando fome, passando por grande sofrimento, porque não era só a fome, né? Aquele jovem, ele não tinha nada, ele tinha perdido tudo, ele foi privado de tudo. E desejava comer as comidas, as bolotas que os porcos comiam. Porque é isso que tem aí fora. É isso que o mundo e o inimigo têm para oferecer àqueles que saem do lado do Pai. Mas a palavra diz que aquele jovem, quando ele imagina isso, eu tinha de tudo na casa do meu pai, lá eu era farto de tudo, não me faltava nada. E agora eu me encontro nessa situação.
mas eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai, e lá eu vou pedir perdão a ele, e vou pedir que ele me aceite de volta. Não precisa nem me aceitar como filho. Se ele me aceitar como um dos empregados dele, para mim já é uma bênção. Quando aquele jovem quando aquele jovem se levanta, é porque ele está caído. Ninguém se levanta se não está caído. Então, o caminho daquele jovem que ele seguiu longe do pai, levou ele à queda. Ele caiu. Mas, ainda bem que ele caiu em si, se levantou. E ali ele começou a ensaiar as palavras que ele ia falar para o pai. E as palavras eram essas: pai, eu pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas eu lhe peço que o Senhor me aceite pelo menos como um dos teus empregados. Por que ele queria ser empregado ali na casa do pai? Porque na casa do pai, o pai não faz acepção de pessoa. Todos são iguais. Filho, todos. Todos têm tudo que precisa, né? Então, ele ensaiou tudo aquilo e se levantou e resolveu voltar para a casa do pai. E eu creio que ninguém mais do que aquele pai torcia para que chegasse esse dia do filho se arrepender e voltar para ele, né? E ele volta. E quando ele volta, de longe o pai olha e vê o filho voltando. E a palavra diz que aquele pai se alegra, se enche de alegria o coração daquele pai de ver o seu filho de volta. E ali, quando o filho chega mais próximo do pai, o pai corre e abraça o filho. E ali o filho começa a falar aquelas palavras que ele ensaiou para falar ali quando chegasse na presença do pai. E quando ele começa a falar: pai, eu não sou digno, eu não sou mais digno de ser chamado filho. Ali o pai não quer nem ouvir, porque o amor do pai por aquele filho é tão grande que o pai não quer nem ouvir a desculpa do filho. E ali ele chama os empregados dele, o pai chama os empregados e manda que vistam a melhor roupa no filho, coloque o melhor anel no dedo do filho e dá uma grande festa. Sabe o que isso quer dizer? É que não importa você que saiu da casa do pai, dos caminhos do pai e foi lá fora fazer tudo aquilo que você bem entendeu, mas se você se arrependeu e voltou ou quer voltar para junto do pai, o pai está te esperando de braços abertos. Ele te espera todos os dias que você volte, você se arrependa e volte para junto dele. Porque ele quer dar uma grande festa para você. O pai não vai estar te acusando de nada. Você saiu, gastou tudo que eu te dei. Não. Sabe por quê? Porque não importa o que você gastou lá fora. O teu tempo, os dias de vida que o Senhor te deu, que era para ser os melhores dias da sua vida. Talvez você gastou com a vida que não era a vontade do Pai. Talvez você tenha uma vida de grande sofrimento ao sair do lado do Pai, dos caminhos do Pai. Mas o Pai está falando para você hoje: nada disso me importa. Porque o desejo do Pai é que você se arrependa e volte para a casa dele.
Volte para a presença dele, porque ele está te esperando para dar uma grande festa. Porque a palavra do Senhor diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende e se volta para Deus. Esse Pai que eu estou falando é o nosso Deus. E hoje, Ele te chama, Ele te espera, Ele quer te abraçar e quer fazer uma grande festa para você. E não importa o que você gastou, porque Ele tem muito mais para você. Amém? Pense, medite nessa mensagem de hoje do Pai, porque é isso que Ele quer fazer por você. Corra para a casa do Pai. Corra para a presença do Pai, porque Ele quer te abraçar e colocar a melhor roupa em você, colocar o anel no seu dedo e dar uma festa. Amém? Então eu vou orar para que essa palavra ela venha falar de uma maneira bem profunda no seu coração. Mas não deixe de voltar para a casa do Pai. Ele está te esperando. Amém? Senhor meu Deus, Pai querido, nessa manhã, meu Deus, eu te apresento essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que o Senhor vai estar falando com alguém nessa manhã. E que essa palavra, Pai, venha tocar cada coração, Senhor. Se tem alguém que saiu da tua casa, da tua presença, que ele possa se arrepender e voltar para o Senhor. E se tem alguém pensando por algum motivo em sair, meu Deus, da tua casa, dos teus caminhos, da tua presença, o Senhor não permita, meu Deus. Porque quando o Senhor não permite nós sair da tua presença, é porque o Senhor está nos guardando de grande sofrimento, meu Pai. Por isso, sustenta os teus filhos, Pai, com a tua mão poderosa, para que eles possam estar sempre diante de ti, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, meu Deus. Obrigado, Paizinho, por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por cada segunda-feira que nós estamos aqui diante do Senhor, buscando o que o Senhor tem para nós. E essa palavra, ela vem a edificar muitas vidas, meu Pai, vem a trazer muitas vidas de volta para os teus caminhos, Pai. Aqueles que saíram por algum motivo, Senhor, não importa o motivo, mas que eles possam se arrepender, se levantar e voltar para junto de Ti. Te agradeço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.